Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos refletindo a respeito das alianças, do poder das alianças que Deus fez com o seu povo, por meio de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Moisés, do rei Davi e também por meio de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre a lealdade na aliança e nós vamos contar a história de Mefibosete. Um dos exemplos mais belos relativos à aliança entre famílias é a história do filho de Jonatas, chamada Mefibosete. Vocês lembram que nós começamos falando de aliança, falando da aliança que Jonatas fez com Davi. Então, como essa aliança beneficiou a alma, né, deste jovem filho de Jonatas. Em 1 Samuel, capítulo 18, nós temos o primeiro relato da aliança feita, então, entre Davi e Jonatas. Depois da aliança, o rei Saul, pai de Jonatas, não permitiu que Davi voltasse para casa. Davi tornou-se, então, um dos guerreiros de Saul. A vitória de Davi na guerra fizeram com que fosse grandemente aclamado pelo povo e a inveja surgiu em cena e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e tinha se retirado então de Saul, diz 1 Samuel 18:12. A partir de então, Saul não teve mais sossego. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. 1 Samuel 19:1. Davi e Jonatas tinham feito uma aliança. Eles fizeram um acordo de proteção mútua para aceitar os inimigos um do outro como se fossem seus. Lembra? Com quem devia, então, ficar a lealdade de Jonatas? Tinha de ser com Davi. Mesmo acima da lealdade natural devida ao pai, esta era a aliança, um relacionamento que superava os demais. E Jonatas então anunciou a Davi dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te em oculto e esconde-te. E sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres, e eu falarei de ti, meu pai, e verei o que houver e te anunciarei. 1 Samuel 19, 2 e 3. Antes de continuar, quero lhe fazer uma pergunta. A sua aliança com Cristo, ela tem primazia sobre todos os outros relacionamentos da sua vida? Você deve viver para Ele. Em tudo ele deve ter a proeminência, como nos diz Mateus 10, 37. Ou Colossenses 1,18. Qualquer coisa menos que isso se chama deslealdade, desobediência e também idolatria. Lembremos que as promessas, elas resistem. A tensão, então, pairava no ar como neblina, obscurecendo a aliança de Davi. Conhecendo perfeitamente, então, as intenções do rei, sabendo que há apenas um passo entre mim e a morte, diz 1 Samuel 23. Lembra a Jonatas as promessas da aliança. Usa, pois, de misericórdia com o teu servo, porque fizeste o teu servo entrar contigo em aliança no Senhor. 1 Samuel 28. Mas Davi estava apreensivo e também Jonatas. Este sabe que Deus deixou seu pai e que Israel pertence a Davi, não a Saul. Será que Davi, como rei, lembraria dessa aliança? O que seria dos descendentes de Jonatas? Jonatas acalma Davi, mas precisando ele mesmo de segurança, pede-lhe outra aliança entre a casa de ambos. Então, em 1 Samuel 20, 15 e 17, nós temos: nem tampouco cortará a minha casa e a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, e Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava.
Naquela noite, então, a aliança entre Jonatas e Davi deixou o rei furioso. Saul atirou-lhe a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado então matar Davi. Jonatas saiu para avisar Davi e, ao se despedirem chorando juntos, Jonatas disse a Davi: vai-te em paz. O que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, entre a minha semente e a tua semente será perpetuamente. 1 Samuel 20:42. Então despediram-se tristes, mas reassegurados. As promessas da aliança continuaram firmes, sem levar em conta o que o futuro lhes reservava. Não importa quais sejam as suas provações, lembre-se, a aliança continua firme para você. Porque, como diz Gálatas 3:29, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Por isso devemos esperar em Deus. Os dias transformaram-se em semanas, as semanas em meses, e Davi continua fugindo. Saul persegue, determinado a destruí-lo, vertendo sua amargura, atacando-o com o que podia. 2 Samuel 22:8 nos diz assim: para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me avise de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado o meu servo para me armar ciladas, como se vê nesse dia? E Saul então buscava todos os dias, porém Deus não o entregou em suas mãos. E Davi, como enfrentou tudo isso? Quando ele teve a oportunidade de matar o rei, sentiu que não podia estender a mão contra ele, porque Saul era o ungido do Senhor. Davi apoiou-se na soberania de Deus. Sabia que Deus o ungira para ocupar o lugar de Saul e reinar sobre Israel, mas tinha de esperar pelo tempo de Deus. Assim, ele recusou-se a matar Saul. Houve dias, sim, de dúvida e de confiança. As nuvens das circunstâncias obscureciam às vezes a realidade das promessas. Davi chegou a dizer a si mesmo: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul? Todavia, a promessa de Deus continuava firme, quer Davi sentisse ou não a sua realidade. Os dias de prova teriam fim. Davi não sabia quando isso ia acontecer, mas Deus sabia. Enquanto nós falamos sobre esta mensagem, pode ser que as nuvens das circunstâncias estejam sendo hoje a sua realidade. A luz e a alegria dos dias claros são substituídas muitas vezes pelo desânimo sombrio que muitas vezes aparece. Porém, o que nós devemos fazer é lembrar das promessas de Deus, que elas continuam brilhando além das nuvens das nossas circunstâncias. E estas irão eventualmente embora. Coloquemos diariamente, como diz Isaías 61:3, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado. Que nós possamos continuar observando e esperando em Deus. E vamos continuar falando a respeito deste tema tão importante, que é a aliança e como ela foi feita entre essas duas famílias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até segunda-feira, com a continuação da nossa reflexão sobre lealdade, contando a história de Mefibosete. Deus te abençoe e até lá.